senhor já viu algum erro ou alguma coisa que o senhor acha que poderia ter sido diferente no dia a dia no IML? Com colegas, alguma coisa assim Eu que... já tive um caso há muitos anos atrás, de um caso de um professor é, é, lá de Contagem, posso dizer porque eu não estou falando nomes, que quando o resultado do exame chegou no delegado, o delegado deu pulos, porque a investigação não dizia a esse respeito, falava uma outra coisa. E aí teve que sair o diretor da medicina legal, o superintendente de polícia civil, o delegado do caso, o escrivão do caso, mais uma equipe na medicina, dos auxiliares e médico legista da medicina legal, para ir lá no cemitério refazer aquela necrópsia. depois que o corpo foi sepultado. Sim. Então, depois de ter passado pela uns 3 dias, 3 ou 4 dias. Uns 3 ou 4 dias. Isso compromete um pouco, né? Aí o que acontece? Infelizmente, não deveria ser assim, mas se é um corpo que passou pela medicina legal, você imagina que foi feito isso que eu te falei, barba, cabelo e bigode. E algumas ferramentas não precisavam ser levadas para a exumação. Mas a gente que é macaco velho, e a coisa já estava empipinada, tudo que eu podia levar, eu levei para esse caso. Chegamos lá, tinha um pessoal da repórter que queria acompanhar o caso. Os delegados não autorizaram ele a acompanhar. E já tinha vazado para a imprensa. Já então. Tinha. E a distância que nós estávamos do local onde que esses repórteres estavam, que queriam entrar e nós não deixamos, era uns 2 ou 3 quilômetros. Eu cheguei em casa à noite, meus filhos falaram, pai, nós vimos o senhor na televisão. Eu falei, como assim? E nós vimos de pertinho lá, o senhor fazendo. A câmera buscou lá, quase 3 quilômetros, buscou lá o exame. E essa exumação foi feita ao meio-dia, um sol escaldante. E quando retirou o corpo, e a gente começou ali os trabalhos, eu fui perguntando, eu preciso de fazer isso? Quem estava comigo, aquela equipe toda, perguntou, mas não foi feito? Eu falei, não está feito não, eu fiz fazer isso na hora. Levei material para colher, frasco para colher material de exame. Eu falei, mas não foi feito e não foi colhido? Infelizmente, não. Certo? E esse caso dizia a respeito de um homicídio. E o resultado não falou sobre isso. Então, infelizmente foi refeito e foi corrigido esse erro. Já tinha, inclusive, o suspeito, porque tinha uma câmera que filmou quando a pessoa chegou lá naquele prédio, naquele apartamento, entrando e saindo, depois levando algumas coisas do apartamento. E já tinha, inclusive, uma confissão da pessoa. Eu fiz porque a gente tinha um caso e tal, e aconteceu isso e tal. Então, um resultado que não batia. Isso foi um erro do auxiliar de necrópsia? Ou um erro da equipe? Estava junto ali, não sei eu não sei o que aconteceu nesse dia, se tinha muitos casos, o que aconteceu, mas alguma coisa não foi feita como precisava ser feita naquele dia, naquele momento, e houve, infelizmente, essa falha, que, graças a Deus, foi corrigida com o trabalho nosso de exumação. Então, nesse caso, a família é avisada? Sim, foi acontecer. A família é avisada e a família acompanha? Pode ter notícia, mas acompanhar não. Alguns casos que a gente já teve a oportunidade de permitir que acompanhasse a família são os casos de exumação de casos. Por exemplo, imagina você contar uma história. O paciente está no hospital, foi internado para fazer um tratamento e a família está visitando esse paciente. Esse paciente está ali convalescendo, está melhorando, embora acamado, está convalescendo. E um dia, no meio da noite, alguém do hospital liga e fala, seu fulano morreu. Não é uma coisa assim que você assusta? Pois é, imagina um caso como esse, e aí as conversas que vão acontecer depois. Aí tem um acompanhante de um outro paciente que fala assim, o enfermeiro deixou o paciente cair da cama. E aí essa história chega lá em cima,
lá passou pela família, passou pela delegacia e chegou lá no juiz. E aí determina-se que faça uma exumação. Esse paciente entrou para fazer uma cirurgia geral ou um tratamento. E aí nós vamos lá no cemitério fazer uma exumação e no ato da exumação eu descubro uma fratura de crânio. Não é um negócio estranho? Aquele paciente não estava tratando, não era disso. Ele não tinha tido uma queda e foi para o hospital por causa da queda. Então, são os casos que a gente às vezes vai para... Pode ser um homicídio culposo, né? Eu não sei como que trataria isso, mas no mínimo uma negligência. No mínimo uma negligência. Se ele deixou cair e omitiu... No mínimo uma negligência. Né? Como já fizemos outros casos assim interessantes, que você fala assim, meu Deus, como que pode acontecer isso? Os casos de envenenamento, nós temos um caso, infelizmente, de vez em quando volta a baila da notícia aí, mas a família está gritando aí por justiça. Um colega nosso, auxiliar de necrópsia, foi envenenado? Que a suspeita é de envenenamento e o resultado bateu com essa questão do envenenamento. Tem a suspeita, mas até hoje não foi a julgamento. Um caso assim absurdo. Você ia saindo para trabalhar, passou mal e, sabe, aconteceu várias coisas, até que chegou no hospital e constatou que havia ingerido alguma coisa. A perícia esteve na casa dele, encontrou lá as provas, né? E, infelizmente, até hoje, isso não foi a julgamento. Um crime sem solução ainda. Na verdade, sem condenação, né? Sem condenação, porque já sabe a causa da morte. Feito saudável, isso deve ser o pior para a família, né? É horrível para a família e para nós também, enquanto policiais, porque você pensa, e se fosse comigo? Eu não queria que a coisa tivesse sido resolvida e a pessoa que cometeu esse crime fosse penalizada? Então a polícia às vezes vai lá, faz o trabalho dela direitinho e tem essa trava no judiciário que, sim, infelizmente, sim, com a morosidade, talvez a pessoa que fez isso nem pague pelo que ela fez. Sim, né? E a gente tem os casos de prescrição, né? Que infelizmente vai passando. Muito triste, nossa. Vai prescrevendo.